Imagina que é um lago imperturbável em um lugar totalmente inacessível, ou quase inacessível, e pantanoso até. E aos poucos essas águas começam a ter poucas ondulações. Pouco a pouco essas ondulações vão crescendo de um modo totalmente imperceptível. E ao mesmo tempo que essas águas começam a crescer, a reverberar mais ondas, elas se tornam totalmente incômodas. E dessas águas sai um monstro, né? Avassalador, indomável, que se sente totalmente ameaçado. A sua área de conforto ela foi totalmente invadida e esse monstro começa a lutar para sobreviver. Esse monstro ele é um híbrido de dragão e serpente. E ele começa a combater com todas as suas forças contra esse invasor que está invadindo o seu mundo, a sua área. Cada vez que o invasor corta a sua cabeça, uma outra cabeça nasce no lugar. O invasor, percebendo isso, né, ele pede a seu ajudante que cada cabeça cortada deveria ser cauterizada para que outra cabeça não nascesse no lugar. Até que a última cabeça foi cortada de um modo totalmente lancinante. Mas como o monstro ele é totalmente mortal, esse invasor pega a cabeça desse monstro e a soterra debaixo de uma pedra enorme. E esse viajante, pegando o veneno desse monstro, continua a sua jornada. Se perguntarmos a você quem é esse invasor, as pessoas que conhecem a mitologia grega perceberá que é Hércules, lutando contra a Hidra de Lerna, né? Mas interessante que se eu te perguntar com qual dos dois você se identifica na história, ou que nós nos identificamos, com certeza é com o Hércules, né? Mas se verificarmos, por exemplo, na realidade do dia a dia, quem nós realmente somos? Nós somos o Hércules ou somos a Hidra? Interessante que todo mundo tem a conotação que se acha totalmente do bem, né? e que a sua violência é totalmente reativa. Né? Tudo que essa pessoa faz é totalmente justificável. Quando alguém mexe na sua área de conforto, né, mexe nesse mundo que aparentemente é calmo para você, o que você se torna quando alguém mexe no seu mundo, nessas águas imperturbáveis? Verificamos, por exemplo, como uma metáfora que essas águas fossem o seu inconsciente. Né? E que o monstro é a sua parte mais instintiva. É a parte mais instintiva da sua natureza. Então, quando alguém mexe na sua área de conforto, quem você é realmente? Quem você se torna? O interessante é que na nossa indignação, né, nós se identificamos com Hércules. Né? As pessoas, por exemplo, fazem o mal e lutamos, né, com certeza, a favor do bem. Né? E que agimos mediante a nossa indignação, que parece muitas vezes calma, porque estamos, né, julgando o mundo a partir visto de fora. Na maioria das vezes identificamos mais com o orgulhoso, né, com Deus Hércules, que era um orgulho dos deuses, né, e desejo dos homens. Uma coisa que eu quero ressaltar acerca desse episódio, né, dos trabalhos de Hércules é que quando ele invade o espaço da Hidra de Lerna, teríamos que considerar alguns aspectos. Né? Por exemplo, o lago é totalmente imperturbável e calmo. Né? Então pensamos que uma pessoa totalmente calma aparentemente parece ser uma pessoa do bem. Né? Interessante que as pessoas que se dizem do bem, nós temos que ter certas ressalvas, porque as pessoas que se dizem do bem aparentemente são as mais perigosas, não as pessoas que são calmas.
Algumas pessoas aparentam ser calmas, embora não são. Até que alguém mexa na sua área de conforto. Invada o seu mundo para que você possa soltar os seus monstros sobre essa pessoa. Inclusive, até essa pessoa torna a sua violência muito mais justificativa, né? Que seria uma violência reativa. A pessoa faz bem em detrimento ao que a lhe feriu. Mas, quando alguém está prestes a conhecer nossos medos, né? Invade a nossa área de conforto, né? Quando a pessoa está prestes a conhecer nossos medos, as nossas fobias e de tantos outros medos que arredondam o nosso universo mental, né? O que realmente fazemos quando nos sentimos ameaçados? Quando não conhecemos as intenções das pessoas, né, nós nos sentimos totalmente ameaçados. Com certeza, nesse mundo temos que se sentir ameaçados, né? Há vários tipos de pessoas querendo nos ferir, né, com intenção até mesmo malévola, mas outras pessoas nem tanto, querendo realmente conhecer ou conhecê-la porque a acha interessante. Mas quando alguém invade essa sua área que parece estritamente calma, o que você faz para poder se preservar? Que tipo de ato você toma quando alguém está chegando prestes a conhecer o seu mundo e começa a tornar as suas águas imperturbáveis, começa a conhecer os seus medos? O que você começa a demonstrar para essa pessoa? Visto que o pântano é o nosso inconsciente, né? Quando se sentimos ameaçados, a verdadeira face das nossas personalidades e do nosso caráter aparece. As pessoas não são o que falam, as pessoas são aquilo que demonstram. O caráter e a personalidade está muito mais ligado ao ato do que ao discurso. Mas quando alguém está invadindo essa sua área de conforto, que monstros que você começa a submergir ou a emergir para se isolar das pessoas? Um deles seria o medo, a tristeza, o ódio, a vingança, o ressentimento, a mágoa, a melancolia, a autoestima baixa e o sarcasmo. Coloquei aqui os 9, né? Os 9 sentimentos e as 9 emoções e as 9 características só para poder compactuar um pouco mais com a metáfora, né, do mito. Mas cada uma dessas características tem o seu próprio veneno, né, dessas que eu né, numerei para vocês. Que é o medo, a tristeza, o ódio, a vingança, o ressentimento, a mágoa, a melancolia, a autoestima e o sarcasmo. Mas aí vem, por exemplo, uma pergunta, né? Ora, se todos esses medos que eu tenho e que eu reajo quando eu me sinto ameaçado é para a própria perseverança, não para a própria preservação, me perdoe o termo, qual é a atitude que você deveria tomar? Se você pudesse beber das suas próprias palavras, né, como tudo que você faz é justificativo, se você pudesse beber das suas próprias palavras, você se curaria ou se envenenaria? Muitas vezes até nós nos identificamos com Hércules, o guerreiro, o benigno, mas na maioria das vezes não percebemos que nós mesmos somos a nossa própria hidra. Quando nos sentimos ameaçados, na maioria das vezes atacamos e ao mesmo tempo criamos uma visão equivocada da própria personalidade. E com isso dizemos, ora, eu sou bom, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, né? Eu sou do bem. Tome muito cuidado, que as pessoas que se dizem ser muito pertencer à luz, né? A verdade, as trevas são mais densas. A pessoa que se diz ser muito da verdade, a mentira o acompanha constantemente. Então, temos que ter certas ressalvas com as pessoas que se dizem ser do bem. Mas o que odiamos quando somos ameaçados? Nós odiamos as pessoas quando invadem, né, o nosso mundo, ou odiamos os sentimentos que sentimos sobre essas pessoas. Pelo fato de não saber lidar com os nossos próprios sentimentos, terceirizamos os nossos sentimentos às pessoas,
como se essas pessoas se nos causassem mal. Mas, na verdade, o que causamos mais mal é a nós mesmos e a vazão a esse sentimento. Como você pode ter raiva de uma pessoa que não conhece? Como você pode conhecer mal uma pessoa, julgar mal uma pessoa apenas por uma percepção totalmente equivocada? Então, se você sente raiva, ou se você sente tristeza, ou se você sente ódio, ou ressentimento ou mágoa, você sente esses sentimentos acerca de si mesmo, em que você não se aceita como é e terceiriza isso às pessoas, ao mundo, né? Se torna totalmente culpados. Até aquela frase de Jung que diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quem culpa os outros sempre terá mais justificativo, mas aquele que se olha sempre procura melhorar como pessoa e como indivíduo. Em vez de alimentarmos nossa própria hidra, deveríamos alimentar o nosso próprio Hércules para lutar contra esse monstro que é em nós. Então nós temos essa característica, às vezes dual, né? Somos tanto do bem quanto do mal. Temos tanto a bondade quanto a malignidade, né? Então combater esse monstro que há em nós não é muito fácil. Então se torna mais fácil culpar os outros pelas nossas desavenças e pelos nossos desamores. E se ficarmos nesse tipo de pensamento, jamais nos curaremos, pois nós é que criamos o nosso próprio inferno. Interessante que a diferença entre o Hércules e a Hidra é que ambos tinham força. A Hidra ela tinha somente força. Hércules ele tinha força, lógica e inteligência. A Hidra ela vivia totalmente sozinha, ela vivia no pântano isolado, enquanto que o Hércules ele tinha amigos, né? Não dependia só da força, mas das pessoas, pelo fato que ele construiu muitas amizades pelos lugares em que ele passou quando realizou seus 12 trabalhos. Enquanto que a Hidra, né, vivendo sozinha por si mesma, ela se destruiu. Então nós temos dois tipos de sentimentos. E cabe cada um de nós escolher aquilo que a gente quer semear. Será que nós desejamos lutar contra a nossa própria Hidra para que o nosso Hércules, né, se estabeleça, mesmo havendo a Hidra, né? É o conceito de sombra. Você conhecendo o seu mal, você saberá conviver com ele. Ou se você quer apenas viver nesse universo totalmente caótico e solitário, e não querendo nenhuma ajuda de ninguém, criando esse conceito de independência, visto que tudo está conectado a todos. Então, cabe a uma escolha de que você ou eu queremos ser na nossa vida. Queremos ser Hércules para a vida dos outros, mas somos Hidra para nós mesmos. Então, devemos nos dar uma oportunidade, né, de poder lutar contra esse sentimento. Não sabemos se iremos vencer ou não, mas importa que lutaremos com todas as nossas forças para se tornar melhores pessoas, não para com os outros, mas para com a gente mesmo.